Olá, contador! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à terceira aula do nosso evento. Eu sou Fernanda Bueno, contadora tributarista especialista em agronegócio, e essa é a última aula de uma sequência de 3, que tem o objetivo de mostrar como você pode se tornar um especialista em contabilidade e tributação do agronegócio com confiança, segurança e uma carteira de clientes altamente lucrativa no setor. Ser um contador capacitado e reconhecido, fidelizar seus clientes trazendo-os de anuais para mensais, cobrando bons honorários e aumentando assim exponencialmente o seu faturamento. Mesmo que você não tenha nenhuma experiência na área, nem clientes e esteja iniciando agora no agronegócio. Durante as 2 primeiras aulas você aprendeu que o agronegócio está em ascensão, que os produtores rurais estão aumentando muito sua produção e faturamento. Com isso, as suas obrigações fiscais e tributárias crescem, aumentando assim a demanda de trabalho para o contador. Em contrapartida, o número de contadores nessa área é muito pequeno. Por esse motivo, o setor se tornou um universo de oportunidades para aqueles que se especializam. Você conheceu a esteira completa de serviços que são de extrema importância para o produtor rural e que você pode oferecer aos seus clientes. São esses serviços que fazem com que você tenha clientes mensalistas e lucrativos, aumentando assim seu faturamento. Eu chamei a atenção, inclusive, como poucos contadores oferecem esses serviços, fazendo com que o produtor rural muitas vezes nem saibam que eles existem. Você descobriu também como conquistar o seu primeiro cliente atuando como especialista em contabilidade e tributação do agronegócio. E ainda teve acesso ao passo a passo para transformar aqueles seus clientes que te pagam uma única vez ao ano em clientes mensalistas. Se você aproveitou o conteúdo, tenha certeza de que você está encurtando o seu caminho e saindo na frente de muitos. Se você ainda não teve acesso a essas aulas, aconselho fortemente que você veja antes mesmo de assistir essa aula. Elas ainda estão disponíveis, mas sairão brevemente do ar. É só clicar nessa mesma página que você será direcionado a cada uma delas. Eu reforço, essa é a terceira de uma série de aulas, então se comprometa a assistir as outras 2, que assim isso fará muito mais sentido para você, combinado? Por fim, antes de iniciar, eu gostaria de agradecer os comentários no Instagram e os feedbacks e histórias que estou recebendo no meu direct sobre as 2 primeiras aulas. Lembrando que haverá sorteio de brindes no nosso encontro ao vivo no domingo para todos os que comentaram nas postagens das 2 aulas. E ao final da aula de hoje eu vou liberar o quiz do sorteio de uma bolsa integral do método especialista em contabilidade e tributação do agronegócio, que é a minha formação mais completa. Nós estamos formando aqui uma comunidade maravilhosa nessa semana. Um grupo de contadores que querem de fato se especializar em contabilidade e tributação do agronegócio, que viram como a área é promissora e como tem espaço no mercado. Se você chegou até aqui e tem o pensamento que é muito difícil iniciar do zero ou se tornar especialista em agronegócio, ou entendeu o que eu disse nas primeiras aulas, mas está inseguro sobre como você vai fazer isso na prática, eu quero te mostrar que pode ser mais fácil do que você imagina. Quero te trazer um pouco mais de clareza. Essa nossa aluna que você vai ver agora se sentia exatamente assim antes de entrar no método. Olha só como ela está hoje. Eu assumi o imposto de renda dos meus familiares, né? O meu pai e meus tios, eles compõem um grupo aí de 6 irmãos em uma condomínio. Oi? Em um condomínio. Condomínio, né? Em um condomínio. E fiz, né? Assumi a declaração deles. E com isso já começou a aparecer novas pessoas. Isso foi nos 3 primeiros meses, né? O que eu tinha feito no planejamento lá no primeiro Destrava Agro era sair da CLT até o final de 2023. Quando foi em abril de 2023, eu já pedi demissão. Já comecei a não dar conta do meu trabalho na contabilidade rural com a CLT. Então, em 5 meses, eu já estava com 10 clientes mensalistas. Depois, eu comecei a ajudar o pessoal que estava recebendo cartinhas aqui. Aí com isso, né, eu resolvi, primeiramente eu ia vir trabalhar em casa. Assumi esse condomínio, ia trabalhar em casa,
começaram a chegar pessoas querendo conhecer um pouquinho do trabalho. Falei, não, vou precisar do meu espaço. E abri aqui o meu espaço. Abri aqui o meu espaço, a gente inaugurou em agosto. De agosto até dezembro, eu fiz 9 regularizações de imposto de renda. Dessas 9 regularizações, gerou aí acho que umas 30 declarações de imposto de renda. No início, eu tinha planejado fazer pelo menos 20 TRs, que eram desses meus clientes que já eram mensalistas. Acabei fazendo 48 TRs no ano passado. Viu só? Tenha certeza de que o medo e insegurança existem para todos. Isso é do ser humano, mas o campo de batalha e o conhecimento te capacitam. E eu te garanto que esse setor pode te colocar em um lugar muito gratificante. Agora eu vou mostrar na prática como executar uma análise tributária do agronegócio, que é um dos serviços mais importantes para o produtor rural. Talvez você tenha assistido a aula 2 até o final, talvez não. Mas lá eu deixei claro que somente através desse serviço você pode cobrar do seu cliente um honorário de no mínimo R$ 3.500. Então, pegue papel e caneta e aproveite, pois essa é uma amostra grátis do que os nossos alunos recebem no método Especialista em Contabilidade e Tributação do Agronegócio. Vamos analisar aqui a atividade de um produtor rural pessoa física que produz feijão, soja, milho, semente e trigo em grãos por 2 óticas. Em um caso, ele arrendou a terra e no outro, seu contrato é de parceria rural. E se na tua região possui vários clientes de pecuária, não se preocupe. Vou te mostrar como essa análise também é aplicável a ele. Nós chegaremos ao final com a melhor opção de recolhimento para o fundo rural e também de imposto de renda da pessoa física. Analisaremos também como fica a apuração do proprietário da terra nos 2 casos e o porquê do crescente acompanhamento da Receita Federal em cima dos contratos agrários, mais especificamente arrendamento e parceria rural. Análise tributária da atividade rural na prática. Antes da gente começar a nossa análise, eu preciso passar para vocês alguns conceitos importantes. Nós iremos analisar aqui a atividade rural de um produtor rural pessoa física. Ele se chama João. Ele desempenha 4 atividades rurais: soja em grãos, milho semente, feijão e trigo em grãos. E ele produz em 2 fazendas 2 imóveis rurais. Um deles é objeto de arrendamento e o outro de parceria rural. Uma delas é a Fazenda São José, onde ele produz soja em grãos e milho semente. Ela é alvo de arrendamento rural e o proprietário é o Paulo. Nós temos também a Fazenda São Judas, onde ele produz feijão carioca e trigo em grãos. Ela é objeto de parceria rural e o proprietário é o Gilberto. Bom, mas Fernanda, como assim ele produz em fazendas que não são deles? Nós temos no Brasil 2 figuras muito importantes. Uma delas é o proprietário da terra. São proprietários de terra que possuem a terra, mas não desejam explorar a atividade rural. Muitas das vezes porque eles receberam via sucessão familiar ou então via herança e eles não desejam explorar a atividade rural ou até mesmo eles compraram essa propriedade para investimento. A outra pessoa são os produtores rurais que desejam explorar a atividade rural, desejam aumentar a sua produção, porém não contém a quantidade de terras que eles precisam para produzir. Então, esse vínculo entre o proprietário e o produtor rural surge o que nós chamamos de contratos agrários, que nada mais é a cessão do imóvel rural do proprietário para o produtor rural com alguma contraprestação, e é essa contraprestação que faz com que a gente tenha diferenças entre os contratos agrários. Bom, os contratos agrários mais comumente utilizados dentro do agronegócio são arrendamento, parceria, condomínio, comodato e integração rural. Porém, aqui nós iremos falar mais sobre o arrendamento e a parceria, porque são os contratos quais o João utiliza em sua exploração rural e também são os contratos que a Receita Federal vem fiscalizando desde o ano de 2019. Fernando, o que é arrendamento rural? Arrendamento rural nada mais é do que uma cessão de um imóvel rural do proprietário para o produtor rural com uma contraprestação onerosa, uma contraprestação financeira, um valor fixo pré-estabelecido em contrato lá na data da assinatura desse contrato. Ou seja, independente do que acontecer com a produção do produtor João, o proprietário irá receber o valor fixo pré-estabelecido em contrato. Ou seja, o proprietário não compartilha com os riscos daquela atividade.
Já a parceria rural, nós temos a cessão do imóvel do proprietário para o produtor rural com uma contraprestação em produtos fisicamente. Ou seja, a cada tantas sacas de soja produzida pelo produtor rural, ele irá passar uma porcentagem fixa, pré-estabelecida porcentagem, lá dentro do contrato na data da sua constituição. O que acontece? Caso o produtor rural ele explore e ele consiga colher mais, o proprietário recebe mais. Caso ele colha menos, o proprietário recebe menos. Por quê? Porque nós estamos estabelecendo uma porcentagem fixa no contrato. Exemplo, num contrato 80-20, que inclusive é o que o João utiliza, nós temos ali, o proprietário fica com 80% da sua produção e 20% ele transfere para o proprietário. Ou seja, caso o produtor rural ele colha ali 100 sacas de soja por hectare, ele vai pegar 20 sacas de soja fisicamente e entregar para o proprietário. O proprietário, por sua vez, irá vender esses produtos e ele também é produtor rural. Ele vende o produto, ele tem a nota fiscal de receita, ele lança essa receita lá no anexo da atividade rural e ele é tributado a uma alíquota de até 5,5%, porque para ele o lucro presumido compensa mais. Bom, quem são os participantes aqui da nossa operação? O primeiro é o João, o segundo é o Paulo, qual ele tem um arrendamento rural com o Paulo e ele tem também uma parceria rural com o Gilberto. Se aqui a gente está falando de um produtor rural pessoa física, eu preciso conceituar um pouquinho mais sobre a tributação do produtor rural. O produtor rural, ele é um dos únicos empresários que ele pode ter a sua tributação como pessoa física, ou então como pessoa jurídica, ou até mesmo de maneira híbrida, ora pessoa física e ora pessoa jurídica. Porém, aqui nós estamos falando de um produtor rural pessoa física. E um dado importante aqui é que 85% dos produtores rurais brasileiros são pessoa física. Quando o produtor rural ele é pessoa física, ele tem 3 tributos incidentes: o imposto de renda da pessoa física, o fundo rural e o ICMS. Quando a gente está falando de ICMS, boa parte da cadeia possui isenções, diferimentos e reduções da base de cálculo, ou seja, nós não temos o desembolso financeiro do tributo. Boa parte das operações do produtor rural não possuem esse desembolso. Quando a gente fala de imposto de renda da pessoa física, nós queremos dizer que toda a operação fiscal, toda a operação financeira do produtor rural é concretizada dentro da declaração de imposto de renda da pessoa física em um anexo próprio. Nós temos 2 tipos de enquadramentos tributários, lucro real e lucro presumido. Sim, na pessoa física nós temos lucro real e lucro presumido, onde lucro real basicamente é receitas menos despesas. O valor ali deste resultado é aplicado à tabela progressiva e pode chegar a uma alíquota de até 5,5%. Já o lucro presumido, nós pegamos toda a receita bruta do produtor rural, aplicamos uma presunção de 20%, em cima desse resultado levamos para a tabela progressiva e chegamos a uma alíquota efetiva de até 5,5%. Nós temos também 2 benefícios tributários exclusivos para o agronegócio. O primeiro é a depreciação acelerada incentivada, que nada mais é do que nós podermos depreciar 100%, levar como despesa 100% a compra de um ativo imobilizado pelo produtor rural, quando isso é feito através de financiamento bancário. Nas demais empresas, nós pegamos ali a compra de um ativo imobilizado, pode levar 5 anos para depreciar, para lançar como despesa. Já na atividade rural, nós podemos lançar 100% no momento de aquisição. O segundo benefício tributário é a compensação de 100% de prejuízos fiscais. Nas demais empresas, comércio, serviço, indústrias, nós temos a trava de 30%, ou seja, se nós temos prejuízo em um determinado período, no próximo ano nós podemos aproveitar apenas 30% desse prejuízo para reduzir a nossa base de cálculo. Já no caso do produtor rural, não. Nós utilizamos 100% desses prejuízos sem a trava dos 30%. O segundo tributo que nós iremos analisar é o fundo rural. O fundo rural, o produtor rural, ele tem 2 opções: via comercialização ou então via folha de pagamento. Vocês vão aprender isso daqui na prática hoje, para que vocês não errem mais no cliente de vocês e para que vocês auxiliem o cliente de vocês a recolher menos tributo de maneira lícita. Bom, a gente precisa passar. Quando a gente está falando aqui que o nosso João, ele produz cereais, nós precisamos passar por algumas fases específicas e vocês irão entender o porquê é importante vocês saberem quais fases são essas. Quando a gente está falando de uma produção de cereais, geralmente o produtor rural, ele passa pelo preparo do solo, pelo plantio, pela fertilização, a pulverização,
a irrigação e finalmente para a colheita. Fernanda, por que eu preciso entender isso? Basicamente, porque vocês precisarão solicitar notas fiscais de cada uma dessas fases. Quando a gente está falando ali que ele vai ter a fertilização, a compra desses fertilizantes, desses insumos, desses defensivos, acontecem através de nota fiscal. Assim como quando a gente está falando lá da irrigação, ele precisa de nota fiscal de energia elétrica ou nota fiscal de compra de combustível quando o pivô é a motor a diesel. Nós estamos falando ali também do plantio, ele precisa de combustível para os maquinários. Quando a gente está falando de colheita, nós precisamos da nota fiscal de serviço de colheita. Ou seja, cada uma dessas fases nós temos notas fiscais específicas. Quanto mais despesa o produtor rural tiver de maneira lista, ou seja, ele realmente utiliza tudo isso, se ele tiver nota fiscal, ele pode reduzir de maneira lista a sua carga tributária. Os objetivos dessa nossa análise tributária é escolher a melhor modalidade de recolhimento do Fundo Rural do João, a apuração do imposto de renda da atividade rural do João, a apuração do imposto de renda do Paulo e a apuração do imposto de renda da atividade rural do Gilberto. Antes da gente começar no planejamento tributário de fato, nós precisamos falar sobre o planejamento de safra. Não tem como nós fazermos um planejamento tributário sem saber de fato como, quando e o que ele irá produzir no próximo ano. Aqui a gente está falando que a gente está projetando o próximo ano, então a gente precisa entender quais serão as receitas, o que é que ele vai plantar no próximo ano. Nosso produtor rural é o João, ele é do estado de São Paulo e ele está no momento onde a sua atividade rural ela está mais consolidada e ele já está investindo em tecnologia. Saber esse momento vai fazer com que um dos passos que eu vou ensinar para vocês se torne muito mais fluido, de uma maneira onde sai do produtor rural essas intenções e faz com que ele consiga reduzir a carga tributária dele de maneira lista, utilizando um dado que vocês pegaram logo aqui no começo. Nós estamos falando de duas fazendas, a Fazenda São José e a Fazenda São Judas, onde cada uma delas tem 350 hectares. A primeira, a São José, é o alvo de arrendamento rural e o proprietário é o Paulo. A São Judas é alvo de parceria rural e o proprietário é o Gilberto. Bom, na Fazenda São José, o produtor, ele produz soja em grãos e milho semente. Fernanda, mas como assim? Se é uma única fazenda, como ele produz 700 hectares? Porque ele produz 2 safras por ano, por esse motivo que a gente dobra a quantidade de áreas ali. No caso da Fazenda São Judas, ele produz feijão carioca e trigo em grãos, também 700 hectares no total do ano. Sentando com o produtor rural, nós descobrimos que geralmente a produção dessa fazenda de soja é 70 sacas de soja por hectare. Então, 350 hectares vezes 70 sacas de soja por hectare, nós teremos ali no final do ano 24.500 sacas. Como essa fazenda aqui é uma fazenda alvo de arrendamento rural, ele não pega fisicamente o produto e entrega para o proprietário. O que ele faz nesse caso? Ele paga em dinheiro. Então a safra remanescente é a mesma que ele produziu. O valor da venda é R$ 140, então ele vai ter um faturamento no próximo ano R$ 3.430.000. Bom, e no caso do milho semente? Mesmo caso, sentamos com o produtor rural e ele passou a tua produtividade média. 350 hectares, 170 sacas de milho semente por hectare, safra total 59.500, safra remanescente 59.500, valor da venda R$ 57, faturamento anual R$ 3.391.500. Lá na Fazenda São Judas nós teremos a produção de feijão carioca, 350 hectares, 50 sacas de feijão por hectare, 17.500 safra total do ano, porém, nós temos ali que vai ficar somente 80% com o João. Por quê? Porque ele vai ter que transferir fisicamente 3.500 sacas para o Gilberto. Para quê? Para que ele consiga arcar ali com o compromisso do teu contrato agrário, que é parceria rural. É de maneira física, é em produto, não é em dinheiro. Com isso, sobrou para ele, no total do ano, 14.000 sacas de feijão carioca para ele vender. Ele irá vender a um preço de R$ 300, faturamento total do ano R$ 4.200.000. No mesmo caso, ali na Fazenda São Judas, nós temos a produção de trigo em grãos, 50 sacas por hectare, produção remanescente 14.000, venda R$ 91, o valor total da receita R$ 1.274.000.
Neste caso, nós temos um faturamento projetado para o próximo ano de R$ 12.295.500. Lembrando que todo esse planejamento de safra é feito em conjunto com o produtor rural, levando os números que ele nos traz. Então, são dados que ele está trazendo. É o valor da saca de soja hoje, é o valor do milho semente hoje, do feijão carioca hoje, do trigo em grãos hoje. Lá na frente pode acontecer desse valor mudar. Só que quando você está com o cliente produtor rural de maneira mensal, você consegue corrigir isso a tempo. Você consegue identificar se aquilo ali está saindo muito além do planejado. E você consegue recalcular a rota, você consegue trocar a roda do carro com o carro andando, sem prejudicar e mesmo assim entregar a menor carga tributária para o produtor rural. Nós temos ali faturamento de R$ 12.295.500 e agora a gente precisa pagar o arrendamento e a parceria rural para que a gente depois consiga calcular o imposto de renda do Paulo e também o imposto de renda do Gilberto. No caso do arrendamento que ele tem com o Paulo, eles acordaram o valor de R$ 3.910 por hectare ano. Isso quer dizer que por ano, no próximo ano, o João terá que pagar para o Paulo R$ 1.368.500. Já a parceria, lembrando que ali o arrendamento é feito pagamento em dinheiro, já a parceria que ele tem com o Gilberto é um acordo de 80-20, 80% da produção fica com o João, 20% vai para o Gilberto. Ou seja, ali no final do ano, ele conseguiu colher 17.500 sacas de feijão e também de trigo. Ele pega esses produtos, 3.500 sacas de cada, e transfere fisicamente para o Gilberto. O Gilberto, por sua vez, vai ter a nota fiscal de venda e vai lançar lá no campo de atividade rural. Quanto que ele vai lançar? Ele vendeu por R$ 300 o feijão, R$ 1.050.000 receita de feijão, e ele vendeu por R$ 91 o trigo, receita R$ 318.500, o valor total deu R$ 1.368.500. Mas, Fernanda, deu o mesmo valor? Exatamente. Lembra que a gente vai fazer ali no final um planejamento tributário de arrendamento versus parceria? Por esse motivo, eu precisava fazer com que esses valores se coincidissem. Senão, vocês não conseguiriam mensurar a vantagem financeira do planejamento tributário. Passando aqui pelo planejamento de safra, nós já sabemos quanto que ele vai faturar no próximo ano. Nós precisaremos entrar no planejamento orçamentário. Também, juntamente com o produtor rural, é o produtor rural que sabe quanto ele vai precisar para produzir, é ele que tem ideia de quanto é que ele gasta em cada uma dessas fases. Então, nós temos que sentar com o produtor rural para que a gente consiga equalizar isso. Muitas das vezes o produtor rural, ele se atenta em apenas um campo que eu vou mostrar para vocês, tá? Então ali no finalzinho eu mostro para vocês, mas vocês precisam entender por quê? Porque cada uma dessas fases demanda de uma nota fiscal. Cada uma dessas fases pode fazer com que você consiga reduzir a carga tributária desde que você acompanhe o mensalmente e que você solicite os documentos em tempo hábil. Bom, quais são os custos aqui da produção da soja em grãos? Nós temos os custos da terra, arrendamento da Fazenda São José, lembra que ele paga financeiramente em dinheiro. Depois nós entramos nos insumos, sementes, fertilizantes, depois em defensivos, fungicida, herbicida, inseticida, fertilizantes foliares, operações, maquinário mais operador, operação de preparo de solo, plantio, fertilização, pulverização, irrigação, colheita, transporte interno, assessoria agronômica, pós-colheita, beneficiamento, armazenagem, serviços, fretes, seguros, outros tipos de despesas gerais que acontecem dentro do agronegócio. Nós temos também muitas despesas com manutenção de maquinários, despesas com manutenções prediais, que não se enquadrariam diretamente no custo aqui. Pós-colheita, comissão, comercialização, folha de pagamento. No caso da folha de pagamento, nós calculamos ela lá dentro da análise do Fundo Rural, como nós temos 4 safras no ano, nós colocamos o valor da folha de pagamento total dividido por 4, por ser 4 safras no ano. O valor que o produtor rural geralmente conhece é quanto eu pago para produzir por hectare, no caso da soja. Neste caso aqui, nesse nosso caso fictício, o produtor rural ele vai gastar R$ 7.000 por hectare para ele conseguir produzir soja em grãos. Geralmente é este valor que o produtor rural ele tem na ponta da língua. Muitas das vezes os nossos clientes eles trazem esses valores no papel.
Depois, a gente consegue identificar ali que realmente aconteceu aquilo na safra de soja. Nós recebemos as notas fiscais de combustíveis, fertilizantes, defensivos, sementes, também as notas fiscais de beneficiamento, de armazenagem, e a gente consegue confrontar isso com aquilo que a gente planejou. Com o custo da soja em grãos em mãos, nós precisamos também calcular o custo do milho semente. Mesmo caso, todos esses passos a gente vai passar para que a gente consiga entregar o valor para o produtor rural. Neste caso, o milho semente também é produzido lá na Fazenda São José, é arrendamento, nós temos que pagar o arrendamento dessa fazenda. O custo do feijão em grãos, a diferença do custo do feijão em grãos e do custo do trigo é que nós não temos arrendamento. Nós não pagamos, não desembolsamos o arrendamento. Por quê? Porque nós pegamos fisicamente esses produtos e entregamos para o produtor rural. Então, nós não temos o desembolso de arrendamento. Com essas informações em mãos, nós iremos agora para a análise do Fundo Rural. A gente levantou aqui que o produtor rural, o João, ele tem R$ 14.250 de folha de pagamento mensal, o salário bruto. Isso faz com que a gente tenha de maneira anual R$ 185.250. Esses dados aqui de baixo, salário líquido dos funcionários, FGTS, INSS e a contribuição de terceiros, nós levantamos para que a gente consiga ratear lá para o custo das safras, mas para o Fundo Rural o que vai importar é esses 185.250. Esse é o ponto-chave para que a gente consiga calcular a melhor modalidade para o nosso cliente produtor rural. Nós já levantamos aqui que a comercialização dele, o valor que ele vai ter de comercialização será 12.295.500. Onde você encontrou esse número, Fernanda? Lá dentro do planejamento de safra. Não é o valor total da receita que irá nos importar nesse momento, mas sim o valor da receita segregada. Porque nós sabemos que ele produzirá 3.430.000 de soja em grãos, 3.391.000 de milho semente, 4.200.000 de feijão carioca e 1.274.000 de trigo em grãos. Por que isso é importante? Porque as operações de soja em grão, em boa parte delas, vai ser feita para exportação e nós temos, neste caso, a suspensão do Fundo Rural. Não é recolhido o Fundo Rural nessas operações. Então, neste caso, ela não entrará na base de cálculo. Se você pegar o valor do imposto de renda, tentar calcular o Fundo Rural neste valor, você entregará para o produtor rural um valor totalmente diferente da realidade. No mesmo caso, nós temos o milho semente, que ele é isento. Nós temos a isenção do Fundo Rural nas operações com milho semente, desde que destinado a futuro plantio. Então, esses dois valores aqui, que dá uma diferença muito grande, que é 6.821.000, ele não vai entrar na base de cálculo do Fundo Rural, ele entra apenas na base de cálculo do Senar. Bom, temos ali o valor da folha de pagamento e temos também o valor da comercialização segregada por tributos. E aqui eu quero trazer um adendo para vocês. Fernanda, mas e se o meu cliente for de pecuária? E se ele não for de cereais? E se eu tiver aqui com o meu cliente de pecuária? O que você vai fazer? Quando a gente estiver falando aqui de gado para cria, recria e engorda, nós estamos falando de uma operação que também possui a isenção do Fundo Rural. Então, você vai colocar no campo que não vai entrar na base de cálculo do Fundo Rural. Se nós estivermos falando de gado para abate, ele vai entrar na base de cálculo do Fundo Rural. Então, a grande diferença aqui é gado para cria, recria e engorda não possui a tributação do Fundo Rural e quando é o gado para abate, ele já possui a tributação, deverá entrar na base de cálculo. Essa é a grande diferença dos cereais para a pecuária. Aqui quando a gente vai calcular para a folha de pagamento, nós sabemos que o produtor rural ele irá recolher 20% de INSS, 3% de RAT e Senar 0,2%. Aqui, quando a gente fizer o cálculo da opção pela folha de pagamento, o que a gente precisa levar em consideração? A base da folha de pagamento, que foi R$ 185.250, a base do Senar, R$ 12.295.500. Por que a base do Senar? Porque aqui eu quero trazer um dado muito importante. Nós estamos falando do produtor rural pessoa física. A grande diferença do Fundo Rural entre o produtor rural pessoa física e pessoa jurídica é que o produtor rural pessoa física sempre terá sua tributação do Senar via comercialização. Ele não traz o Senar para a folha de pagamento, diferentemente do produtor rural pessoa jurídica. Então, nesse caso, nós precisamos ter também a base total ali para o cálculo do Senar. Ele irá recolher 20% de INSS, 1 a 3% do RAT, dependendo ali das atividades.
eu calculei os 3% porque a maioria das atividades desempenhadas por esse produtor rural tem um ratio de 3% e o Senar 0,2% sobre a comercialização. Analisando desta maneira, nós temos a opção pela folha de pagamento de R$ 67.198,50. Ou seja, se ele optar pela folha de pagamento, esse será o valor que ele irá recolher no ano de fundo rural. Agora, para a gente fazer o cálculo via comercialização, o que a gente leva em consideração? A base para o fundo rural, que basicamente é o feijão e o trigo em grãos. Por quê? Porque a soja e o milho semente não entra nessa base de cálculo, e a base para o Senar, que é a base total da receita, porque a isenção e a suspensão não acompanham o Senar. Ele irá recolher 1,2% de INSS, 0,1% de RAT e Senar 0,2%. Neste caso, se ele optar pela comercialização, ele irá recolher no ano R$ 95.753. Olhando assim, nós já identificamos qual que é a melhor tributação para o nosso cliente, que é a opção pela folha de pagamento. Tá? Então, chegamos aqui na melhor modalidade para o nosso cliente. E agora, vamos entrar na tributação do imposto de renda. Nós temos lá que a receita da atividade rural dele será R$ 12.295.500. Os custos da atividade rural, se nós conseguirmos ter nota fiscal de todos aqueles processos, todos aqueles custos que ele fez lá no planejamento tributário, lá no planejamento orçamentário, nós teremos os custos da atividade no valor de R$ 8.024.000, que é os custos da lavoura, as 4 safras que ele plantou, mais o fundo rural, porque as despesas do fundo rural também são dedutíveis da atividade rural. Levamos em consideração aqui que ele gastou mais R$ 120 mil com manutenção e conservação de benfeitorias e máquinas. Neste caso, receita no valor total de R$ 12.295.500, despesas no valor de R$ 8.144.824,30. Resultado tributável, R$ 4.150.000. Levando para a tabela progressiva, vai dar um imposto de renda a recolher caso ele opte pelo lucro real, que é receita menos despesas, um valor total de R$ 1.140.000 de imposto de renda. Bom, ele tem a opção de optar pelo lucro presumido. Se ele optar pelo lucro presumido, nós pegamos a receita bruta de R$ 12.295.500, aplicamos 20%, que vai dar um resultado tributável de R$ 2.459.000. Porém, neste caso aqui, a gente vai chegar a um valor a pagar de R$ 675.356,50. Só que nós temos um outro item que a gente faz no planejamento tributário, que é o planejamento de investimentos. Porque aqui, se o produtor rural vê R$ 1.140.000 de imposto a recolher, ele vai se assustar. Se ele vê 675 mil, ele vai se assustar. Só que lá no comecinho, o que a gente fez? A gente fez um planejamento de investimento. Nós sentamos com ele e perguntamos o seguinte: olha, você pretende investir em tecnologia, pretende comprar novos maquinários, investir em ativo imobilizado nos próximos 5 anos? Sim, eu pretendo. O que é que você pretende investir? Eu pretendo investir em um conjunto de irrigação agrícola, um trator, 2 tratores agrícolas, uma colheitadeira de cereais, um pulverizador, um conjunto de placas de energia solar, 2 caminhões basculante, caçambas e kit rolon. Isso daqui foi ele que trouxe para mim, não fui eu que levei essa informação para ele. Se a gente pensar que o valor desses maquinários total que ele vai investir nos próximos anos é um valor total de R$ 8.720.000, e ele pretende fazer isso via financiamento bancário, o que a gente pode fazer? Nós podemos pegar aqui a colheitadeira mais o pulverizador. Se ele comprar essa colheitadeira e esse pulverizador através de financiamento bancário, ele pode utilizar essa despesa 100% no momento de aquisição. Vamos fazer o cálculo? R$ 4 milhões é o valor que ele vai investir via financiamento bancário, ele não vai pagar agora, ele pode financiar em 10 anos para pagar, ele não precisa ter esse desembolso agora, e vamos lançar lá dentro do imposto de renda. Vamos colocar aqui, investimento 4 milhões. Só com esse ajuste dentro do imposto de renda, ele sai de uma realidade onde ele teria mais de R$ 1 milhão de imposto de renda a recolher para ter que recolher R$ 40 mil. Neste caso, se a gente for parar para pensar, ele vai pagar 1/4 do maquinário somente com a redução de carga tributária que ele terá no imposto de renda. Você está entregando para o produtor rural R$ 1 milhão de redução de carga tributária. Não foi você que incentivou ele a comprar.
a gente já tinha o planejamento de investimento feito. A única coisa que nós fizemos foi ajudar ele a tomar decisões mais assertivas. Com isso, 1/4 do valor dos maquinários foram pagos apenas com a redução de carga tributária do imposto de renda que ele tinha para recolher. E agora, como que fica o imposto de renda do Paulo? Vocês lembram que o Paulo, ele recebe arrendamento rural do João. Neste caso, o arrendamento rural, ele é um aluguel e ele deve ser lançado, inclusive, lá dentro do imposto de renda, em rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física, aluguéis, inclusive pagando o carnê-leão conforme ele for recebendo, não deixar para fazer isso somente dentro do imposto de renda. Como ele foi tributado como aluguel, ele pode chegar a uma alíquota de até 27,5%. O Paulo terá que recolher de imposto de renda R$ 375.441,50. Já o Gilberto, que ele teve ali a sua tributação via parceria rural. Como é parceria, ele recebeu os produtos fisicamente, ele vendeu e ele vai lançar lá dentro do campo de atividade rural, receitas recebidas da atividade rural. Neste caso, ele tem R$ 1.368.500 e o único custo que ele tem da atividade é o fundo rural em cima da sua venda. Então, se a gente optasse pelo lucro real para ele, ele pagaria R$ 369 mil de imposto de renda. Mas nós não iremos optar pelo lucro real. Nós iremos optar aqui pelo lucro presumido. E nesse caso, ele tem uma economia tributária onde ele vai recolher apenas R$ 74 mil. Ou seja, quando a gente fala ali que o arrendamento ele é tributado a uma alíquota de até 27,5% e a parceria é tributada a uma alíquota de até 5,5%, faz com que muitos produtores rurais, muitos proprietários de terra declarem de maneira incorreta e recolham os tributos de maneira correta. É importante vocês entenderem que para que ele opte pela parceria, ele precisa também compartilhar não somente de frutos, mas compartilhar dos riscos daquela atividade. Você pode fazer esse planejamento tributário para o teu cliente, porque vai impactar o teu cliente também, e para o proprietário da terra, mostrando para ele a economia tributária que ele tem de quase R$ 300 mil. Esse conteúdo que eu mostrei é uma pequena prova que você pode aprender o que precisa para se tornar especialista em contabilidade e tributação do agronegócio. Foi só uma amostra de como é possível entender a área e ingressar nela, adquirindo confiança e segurança para oferecer seus serviços e, consequentemente, ter uma carteira de clientes altamente lucrativa no setor. Imagina você ser um contador capacitado para atuar em contabilidade e tributação do agronegócio com uma boa carteira de clientes, prestando com segurança os diversos serviços a cada um deles. Ser reconhecido, bem remunerado, cobrar honorários justos, valorizando sua hora de trabalho, mesmo que você esteja iniciando agora nessa área. Você pode sair do absoluto zero em conhecimento tributário do agronegócio ou, se já está na área, se capacitar ainda mais. Adquirir conhecimento e se posicionar como especialista vai fazer você ser reconhecido e procurado pelos clientes pela sua expertise, porque é justamente isso que o mercado está precisando. E volto a reforçar, a área se tornou um oceano azul de possibilidades e o número de contadores não está conseguindo atender a demanda. Por esse mesmo motivo, muitas pessoas estão interessadas em se inscrever na próxima turma do método. Mas o que é esse método? O método especialista em contabilidade e tributação do agronegócio é uma formação completa focada na teoria e prática da contabilidade e tributação do agronegócio. Nela, iremos te guiar a se tornar especialista em contabilidade e tributação no mercado que mais cresce no Brasil e ter uma carteira de clientes altamente lucrativa. E o melhor de tudo, tendo confiança e segurança em seus atendimentos. O método é um treinamento online com aulas gravadas, divididas em 12 módulos, devidamente organizados. Mas nós sempre falamos que o método não é um pacote de videoaulas. Ele é um treinamento vivo, pois sempre temos inclusões, atualizações, imersões e plantões de dúvidas ao vivo. Como fica na plataforma, você poderá assistir no seu tempo, respeitando a sua rotina, podendo ver e rever sempre que precisar e de onde você estiver, já que você terá acesso a todo o conteúdo durante um ano. Você terá acesso aos plantões de dúvidas que são online, em grupo e ao vivo.
Todas as dúvidas e questões práticas que surgirem durante o estudo de cada módulo, você poderá me enviar, que serão esclarecidas por mim ao vivo nesse plantão de dúvidas. Só ele já valeria o curso inteiro, pois você esclarecerá toda e qualquer dúvida que surgir diretamente comigo. Eu te darei o suporte necessário e essas dúvidas não precisarão ser somente referente ao conteúdo dos módulos, mas pode ser da sua prática contábil. Aquelas dúvidas que você está vivendo no seu dia a dia com seu cliente ou futuro cliente produtor rural. Nos 12 módulos você tem acesso desde a teoria à prática da contabilidade e tributação do agronegócio, os conceitos de direito tributário, aspectos gerais do agronegócio, a tributação do produtor rural como pessoa física e como pessoa jurídica. Eu quebro todos os paradigmas e te ajudo a entender de uma vez por todas sobre fundo rural, contratos agrários e o mais procurado no momento, que é a escrituração do livro caixa digital do produtor rural. Falo também do imposto de renda da pessoa física e os 4 planejamentos tributários que você vai fazer todo ano para o seu cliente. Vou te explicar o que tem dentro de cada módulo. Módulo 1. Noções de direito tributário. Muitos contadores já pensavam que precisariam cursar direito após a faculdade de contabilidade para agregar conhecimento tributário na sua carreira, o que nem sempre é necessário. Então, neste módulo, traz as noções de direito tributário que você precisa saber para se capacitar na área, com uma linguagem totalmente voltada a contadores. Módulo 2. Aspectos gerais do agronegócio. Se você nunca teve contato com o agronegócio, não sabe nem como funcionam as principais operações do agro, este módulo vai te ajudar. Aqui eu irei passar pelos principais aspectos de uma atividade rural, desde as modalidades de agronegócio até uma explanação sobre as principais culturas existentes. É o que vai te dar a base para estar em contato com os negócios dos seus clientes. Módulo 3. Tributos incidentes no agronegócio. Antes mesmo de entrar em cada modalidade de tributação, eu irei explanar cada um dos tributos incidentes no agronegócio. Isso é necessário para quando você chegar nos módulos de tributação já esteja familiarizado e conhecendo a parte teórica dos tributos. Módulo 4. Tributação do produtor rural pessoa física. Aqui já entraremos a fundo nas modalidades de tributação do produtor rural pessoa física, desde os tributos sobre o faturamento até os tributos sobre a folha de pagamento, da teoria à prática. Trago inclusive alguns cases para que a gente consiga ter o melhor entendimento da teoria. A partir desse módulo, você já terá um conhecimento tão grande sobre o produtor rural pessoa física que você já deve começar a se posicionar mostrando o seu conhecimento, para começar a prospecção passiva, que é quando os próprios clientes chegam até você. Módulo 5. Tributação do produtor rural pessoa jurídica. Agora que você já conhece a tributação da pessoa física, nós entraremos a fundo nas modalidades de tributação do produtor rural pessoa jurídica. Também desde os tributos sobre o faturamento até os tributos sobre a folha de pagamento, da teoria à prática. Da mesma forma como o módulo anterior, eu trago cases para que a gente consiga entender melhor a teoria. A partir desse módulo, você será capaz de falar com propriedade para o seu cliente sobre a melhor tributação para o caso dele. Você conseguirá fazer um planejamento tributário eficaz e ficará orgulhoso de você mesmo, pois o seu filho planejamento tributário irá nascer. Módulo 6. Tributação de contratos agrários e seus impactos na fiscalização tributária. Os contratos agrários têm sido alvo das operações fiscais da Receita Federal que envolvem o agronegócio. E você, como contador e maior parceiro de negócios do seu cliente produtor rural, deve conhecer qual a tributação de cada um desses contratos e quais os seus impactos na fiscalização tributária. A partir desse módulo, você começa a oferecer serviços de auditoria e consultoria tributária, um dos serviços mais bem remunerados. Módulo 7. Planejamento tributário da atividade rural. É um módulo prático e totalmente voltado aos planejamentos tributários que você, contador, vai fazer todo ano para os seus clientes produtores rurais. Você vai sair desse módulo podendo fazer o planejamento tributário do próximo ano. Módulo 8. Obrigações acessórias do produtor rural pessoa física. Bom,
Agora você já aprendeu toda a parte tributária, todos os tributos, todas as apurações que deve fazer, então entraremos em todas as obrigações acessórias que você deve enviar referente ao produtor rural pessoa física bem detalhadamente. Módulo 9. Obrigações acessórias do produtor rural pessoa jurídica. As obrigações acessórias do produtor rural pessoa jurídica segue as demais empresas às quais o regime que ele está enquadrado deve enviar. Mas por se tratar de atividade rural, temos algumas particularidades. Então aqui nós iremos explanar quais são essas particularidades e o que impacta no dia a dia contábil dessa pessoa jurídica. Módulo 10. Regularização de documentos da área rural. Um dos itens que o contador pode se atentar para auxiliar e entregar um over delivery para o seu cliente produtor rural e até mesmo ser remunerado para isso é a regularização de documentos da área rural. É de extrema importância que esses documentos estejam sempre em dia e regulares para que o produtor rural consiga pleitear financiamentos bancários e custeios agrícolas. Então isso com certeza será um diferencial na sua carreira contábil no agronegócio. É mais um serviço da esteira pouco explorado pelos contadores. Módulo 11. Contabilidade do agronegócio produtor rural pessoa jurídica. Neste módulo, nós entraremos nos aspectos contábeis à luz do CPC. Contabilização dos ativos biológicos, plantas portadoras. É basicamente toda a contabilidade do produtor rural pessoa jurídica. Como você deve realizar cada um dos débitos e créditos. Módulo 12. Folha de pagamento de produtor rural. Tela por tela, desde os conceitos da folha de pagamento até a transmissão de todos os eventos do e-social. Todas as particularidades do departamento pessoal do produtor rural serão analisadas nesse módulo. Finalizamos os 12 módulos que estão dentro do método. Mas não acaba por aqui. Ainda temos os bônus. O primeiro, e que eu particularmente considero muito importante, tanto para quem está começando quanto para quem já está há bastante tempo na área e quer ter acesso a um espaço de tirar dúvidas e networking entre contadores, é a comunidade agrotributário. Além da comunidade, nós selecionamos 16 bônus incríveis que serão complementares ao seu aprendizado dentro do método especialista em contabilidade e tributação do agronegócio. Eu faço questão de falar sobre alguns deles aqui. Holding rural como ferramenta de sucessão familiar no agronegócio. Muitos clientes irão te questionar sobre a holding rural. Então, você conhecer os principais aspectos da holding rural no planejamento sucessório familiar te dará autoridade perante seu cliente. Contratos societários no agronegócio. Hoje, boa parte dos produtores rurais exploram sua atividade rural em conjunto com mais produtores, sejam eles da mesma família ou até mesmo terceiros. Esse módulo vai te mostrar o que é condomínio rural, aspectos importantes, pontos de atenção e qual a maneira correta de se formalizar. Como fazer vendas de consultoria tributária no agronegócio. Esse bônus vai te dar um norte de como começar no campo de batalha, passo a passo para conquistar os primeiros clientes. Se você acha que não tem dom para vendas, esse bônus é para você. Como fazer um planejamento de safra juntamente com seu cliente produtor rural para você realizar um planejamento tributário eficaz. Seja de imposto de renda ou fundo rural, você precisa saber fazer um planejamento de safra junto com o produtor rural. Então, neste módulo, você terá ferramentas e aprenderá como executar essas ferramentas. E ainda tenho mais presentes para você. Eu faço questão de privilegiar aqueles que estão mais comprometidos em fazer parte da próxima turma do método especialista em contabilidade e tributação do agronegócio. Por isso, eu separei bônus exclusivos para os primeiros que garantirem vaga na formação. Lembrando que as inscrições para o método abrem na segunda e encerram na sexta-feira. Para quem se inscrever entre as 8 e as 9 horas da manhã de segunda-feira, horário de Brasília, apenas nesse horário terá o acesso garantido de 2 anos ao método. Ou seja, você terá ainda mais tempo para ter resultado e transformação com o método. E para quem se inscrever na segunda-feira até às 23h59, poderá participar de uma imersão exclusiva e com convidados sobre a reforma tributária. Você sairá de lá sabendo como se tornar o protagonista da transição.
Atenção, somente para quem se inscrever na segunda-feira. Você viu durante o nosso evento o quanto a reforma tributária vai impactar o agronegócio. E estar por dentro dessas mudanças vai fazer você conseguir se posicionar no mercado e se tornar a primeira referência em agronegócio na sua região. O primeiro inscrito ganhará 3 anos de acesso ao método. Isso mesmo, 3 anos de acesso ao método especialista em contabilidade e tributação do agronegócio, mais comunidade agrotributário, mais todas as atualizações de aulas que forem implantadas nele. Os 5 primeiros inscritos vão ganhar um ingresso exclusivo para a segunda edição do Congresso Nacional de Contabilidade e Tributação do Agronegócio, que acontecerá em São Paulo. Este será um encontro presencial com os meus alunos, uma experiência imersiva e prática de 3 dias, onde eu vou revelar as maiores tendências e mudanças do agronegócio para contadores e como seu negócio pode aproveitá-las. É importante saber que você me verá vendendo ingresso por R$ 997 e sendo um dos 5 primeiros inscritos a entrar na próxima turma do método, você ganhará de bônus. Para os 10 primeiros inscritos da próxima turma, eu preparei algo muito especial. Você ganhará uma sessão individual de mentoria comigo ou com alguém da minha equipe, onde pessoalmente vamos conhecer a realidade e o momento em que você está para juntos traçarmos um plano de ação para os seus próximos passos. Somente essa sessão individual já custaria todo o investimento do método. Os 15 primeiros inscritos serão contemplados com bônus único e exclusivo, a Box Agrotributário, com brindes personalizados e escolhidos a dedo por mim, como esse que você está vendo na tela, onde eu mesmo irei embalar e enviar para a sua casa. Será um amuleto da sorte para a sua jornada contábil e tributária no agronegócio. O próximo bônus é exclusivo para as 50 primeiras pessoas que se inscreverem. Elas ganharão o direito de participar do Desafio Destrava Agro. No Desafio Destrava Agro, nós iremos conseguir conhecer o nível atual de cada um de vocês e através de tarefas, implementações e aulas práticas, vocês conseguirão aprender cada um desses passos. Todas as aulas e desafios serão focadas em estabelecimento de metas, prospecção de clientes, atendimento que fideliza e precificação de serviços. Com isso, quebramos toda a insegurança que você possa ter em iniciar no mercado e até mesmo em fazer uma transição de carreira segura. Acredite, esse desafio de aceleração vai destravar a sua carreira contábil e tributária no agronegócio. E para todos que se inscreverem no primeiro dia, também ganharão o ingresso para a oficina de atendimento ao produtor rural. Uma imersão online prática de um dia, onde eu vou te ensinar o passo a passo para você ter segurança ao receber um cliente do agronegócio no seu escritório. Será impossível você sair desse encontro sem saber como brilhar os olhos do produtor rural. Essa mesma imersão você me verá vendendo a R$ 197, mas você ganhará de bônus ao entrar para o método. Então, quanto mais rápido você se inscrever, mais bônus você ganha. Não perca tempo. Agora você deve estar pensando com toda essa oportunidade, o valor desse método deve estar próximo a um MBA, mas não está. Para cumprir o que eu tanto planejei, que é formar o maior número de contadores tributaristas especialistas em agronegócio, eu fiz esse método se tornar algo acessível a todos. O valor da formação completa é R$ 2.997 e pode ser dividido em até 12 parcelas de R$ 306,32. Mas eu faço questão de privilegiar você que já tomou a sua decisão e na próxima segunda-feira estará comigo na próxima turma do método. Somente os 100 primeiros inscritos vão receber um desconto de R$ 1.000 na matrícula, válido para os 100 primeiros inscritos no método especialista em contabilidade e tributação do agronegócio. Isso mesmo, eu estou tirando do meu próprio bolso R$ 1.000 para que você faça parte da próxima turma. O valor da formação para os 100 primeiros inscritos será R$ 1.997 à vista ou até 12 parcelas de R$ 204,11 no cartão, menos de R$ 7 por dia. Isso significa que apenas algumas pessoas terão acesso a essa condição especial.
E se você quiser ser uma delas, você vai precisar agir rápido. É através desse investimento que você tem a oportunidade de transformar o seu negócio. Esse valor ficará disponível somente até a matrícula de número 100. Assim que alcançar o número, o próprio sistema vai subir o valor da formação. Essa foi a forma que eu encontrei de prestigiar você que está disposto a transformar a sua carreira e já tomou a sua decisão. Eu entendo que na vida existem dois tipos de pessoas, aquelas que assistem o sucesso dos outros e aquelas que realizam seus sonhos e são assistidas por pessoas que gostariam de estar na mesma posição. Para você que é um realizador ou realizadora de sonhos, eu quero te oferecer um atalho, algo que nunca foi liberado em nenhuma turma do método especialista em contabilidade e tributação do agronegócio, que se bem executado pode fazer você pagar todo o investimento do método, ainda no primeiro mês de formação. Você sabe que estamos no melhor momento do ano para fechar novos clientes do agronegócio. O serviço considerado porta de entrada para o setor está em alta, que é a declaração do ITR. Todo proprietário de imóvel rural precisa declarar o ITR. E agora ainda mais devido à intensificação das fiscalizações desse tributo. Por isso, nós vamos realizar o acelerador de ITR, o encontro ao vivo onde eu vou explicar de forma detalhada e prática como realizar o serviço mais procurado por clientes do agro neste período do ano. Oferecendo somente esse produto no primeiro mês do método, o investimento se pagará, pois a procura por especialistas na área está gigantesca. A partir daí, o segundo passo será apenas oferecer a esteira de serviços que você aprendeu na aula 1 desse evento. Agora você deve estar pensando, mas e se eu não gostar do conteúdo? Pensar que não é para mim, não me adaptar. Você tem uma garantia incondicional de 7 dias. Se dentro dos 7 dias após a inscrição você decidir que não é para você e quiser o reembolso, não precisa me explicar nada. É só pedir o reembolso que te devolvo o dinheiro sem nenhuma burocracia. Tá, mas e se eu não conseguir aprender o conteúdo? Bom, agora eu vou tirar o peso inteiro das suas costas e colocar na minha. Eu tenho tanta confiança no meu método que eu darei uma garantia condicional para você, risco zero, com garantia de resultado. Se você não aprender o conteúdo e não começar a trabalhar com a contabilidade tributária do agronegócio, eu te devolvo todo o seu investimento. Como funciona? Ela é condicional ao seu comprometimento. Você tem 90 dias para estudar e aplicar o método, mas eu preciso de um comprometimento comprovado da sua parte. Você vai assistir e resumir todos os módulos, participar dos encontros, dos plantões de dúvidas ao vivo comigo e fazer as tarefas propostas no método. Se mesmo assim você não aprender o conteúdo e não começar a trabalhar com a contabilidade tributária do agronegócio, se executar todos os passos e não obtiver esse resultado, você passará por uma sessão de mentoria individual comigo e estipularemos um plano de ação específico para os próximos 90 dias. Se mesmo assim você não chegar ao resultado, eu devolvo o seu dinheiro e mais R$500 do meu bolso, certo? Não se esqueça que as inscrições para o público geral abrem na segunda-feira, às 9 horas da manhã, horário de Brasília, e se encerram na sexta, às 23h59. Ou seja, não fica disponível por muito tempo e eu abro as vagas poucas vezes ao ano. Fique atento aos bônus com números limitados, porque eles costumam acabar em poucos minutos. Então já coloca o lembrete aí no seu celular para despertar segunda às 9 horas para você conseguir as primeiras vagas. E eu tenho uma informação importante. Se você quer sair na frente e receber o link de inscrição no método especialista em contabilidade e tributação do agronegócio antes da maioria dos inscritos em nossa semana, então clique nesse link que está abaixo do vídeo da página e entre no grupo VIP de WhatsApp. Lá você vai receber o link de inscrição no método 1 hora antes que os demais inscritos no evento. Ou seja, você terá 100 vezes mais chance de garantir todos os bônus disponíveis para essa turma. Então, como vai funcionar na segunda-feira? As primeiras pessoas a receberem o link de inscrição serão as que estiverem inscritas no evento e que estão dentro do grupo VIP de WhatsApp. Fique atento! Para essas pessoas, o link de inscrição será liberado segunda-feira às 8 horas da manhã, horário de Brasília.
Caso não esteja ainda no grupo VIP, já clica aqui no link que tem nessa página e entre agora. Para os outros inscritos, o link será enviado via e-mail e mensagem nos grupos de WhatsApp às 9 horas da manhã. Se você quer entrar no universo agrotributário e alcançar os resultados que são possíveis de alcançar, eu sou a prova viva disso, eu te digo duas coisas. A melhor hora é agora e tudo que eu precisei para chegar aonde eu estou hoje está dentro dessa formação. Então, independente se você já trabalha na área ou não tem nenhuma experiência no ramo do agronegócio, eu te levarei do zero ao avançado. Você se tornará um especialista em contabilidade e tributação do agronegócio com 100% de confiança, segurança e uma carteira de clientes altamente lucrativa no setor. Tudo o que você precisa saber para se especializar e ter os resultados que você deseja está dentro desse método. É um método à prova de desculpas, prático, certeiro e que te leva de um ponto ao outro com o suporte necessário sem termos difíceis. É de fato encurtar o caminho e sair na frente. Agora eu preciso te dar um aviso importante para que você entre para a próxima turma do método especialista em contabilidade e tributação do agronegócio com segurança. Peço que você tire um print da tela agora e salve essa imagem na sua galeria. Esses são os contatos do meu time de suporte e vendas. Não confie em outros números que entrarem em contato além desses que você está vendo agora. Eles são os mesmos que administram o grupo da jornada que você está participando. Desconfie se alguém, por acaso, te oferecer uma oportunidade única, com valor abaixo do que eu estou oferecendo nessa aula. Acredite, o que você receberá no método vai mudar a sua carreira na contabilidade. E eu já estou te dando R$1.000 do meu próprio bolso para te ajudar a dar o primeiro passo. Bem, estamos chegando ao final deste evento incrível, que ficará marcado como divisor de águas na vida de milhares de contadores em todo o país. Na segunda-feira, às 8 horas da manhã, horário de Brasília, você receberá o convite para fazer parte da maior comunidade de agrotributaristas do Brasil. Lembrando que você pode concorrer a uma bolsa integral do método especialista em contabilidade e tributação do agronegócio. Para isso, basta acessar o link que será enviado nos grupos de WhatsApp do evento e responder a este questionário que está aparecendo na tela. A bolsa será sorteada para todos aqueles que acertarem no mínimo 70% das perguntas. E todas elas estão relacionadas ao conteúdo entregue neste evento. Boa sorte! Agora, um recado importante. O sorteio da bolsa e dos brindes personalizados das 2 primeiras aulas será realizado no nosso encontro ao vivo de domingo às 20 horas. E para ganhar, você precisa estar online comigo na hora do sorteio. Eu espero você do lado de cá para se juntar à maior comunidade de contadores tributaristas do Brasil.